How to handle questions in meetings. Como lidar com perguntas em reuniões. Esse é o tema do Business Experience Podcast de hoje, onde você vai aprender exatamente o que dizer quando você não souber o que responder em uma reunião, ou quando a pergunta feita por algum participante não tiver nada a ver com o tópico. Como que você pode agir como um líder e de forma educada para que você responda essa pergunta em inglês utilizando as melhores palavras e ainda não deixando as pessoas frustradas ou então constrangidas. Sem mais delongas, vamos ao Business Experience Podcast de hoje. Maravilha, antes da gente dar início, eu quero abordar aqui essa frase, how to handle questions in meetings. Primeiramente, a palavra handle. Handle é igual deal with, que é lidar com. Ambas as formas estão corretas. Muito bem. Sendo assim, vamos ir para o próximo slide. Então, olha só a reação deste líder, né? Temos a imagem aqui de um líder aparentemente desesperado, sem saber o que fazer, porque está ouvindo perguntas demais, está ouvindo perguntas que não sabe responder ou perguntas que não tem a ver com o tópico, né? Então, você não pode simplesmente chegar para alguém e falar, don't talk about this, don't talk about this, né? Não fale sobre isso. Ou então, this question is not relevant, this question is not relevant. Essa pergunta não é relevante. Você pode falar isso, vamos dizer assim, não existe nenhuma lei que lhe impeça, mas falar isso em uma reunião vai com certeza causar constrangimento por parte das outras pessoas ali, dos outros participantes. Então você, enquanto líder global, deve estar preparado para saber responder essas perguntas da forma correta, para que a sua reação não seja mais essa, né? Para que a sua reação não seja mais esse desconforto ao não saber responder a pergunta, não saber o que falar, né? Ou receber perguntas muito irrelevantes. Então, vamos pensar em real talk in the workplace, ok? Ou seja, conversa real, né, no trabalho. Então, existem algumas situações que podem levar você, né, a ter aquele desconforto do slide anterior. Primeiro, difficult questions, ou seja, perguntas difíceis, né? Question that challenge your knowledge or preparation can create anxiety. Perguntas que desafiam seu conhecimento ou preparação podem criar ansiedade. Então é normal sentir ansiedade quando você não sabe responder algo, principalmente em inglês, né? Que é o que a gente está aprendendo aqui. E aí você tem a palavra challenge, tá? Escrito ali no slide, challenge é desafio, tá? Aí você tem a palavra conhecimento, knowledge, ok? E por fim, uma palavra que muita gente tem dificuldade, anxiety, né? Que é a ansiedade. Em seguida, no próximo quadrinho, você tem unclear understanding, seria entendimento não claro. Not fully comprehending a question makes formulating responses challenging. Não compreender 100% uma questão faz com que formular respostas se torne desafiador. Tá? Então é o que está escrito ali. Você tem o verbo comprehend, né? Você pode trocá-lo por understand também. Então, not fully comprehending ou not fully understanding. Não entender completamente. Formulating, formular. E challenge, como vimos no quadrinho anterior, é desafio. Challenging, terminando com ing no quadrinho seguinte, é desafiador. Por fim, staying focused, ficar focado. Off-topic questions can derail your meeting's progress and objective. Ou seja, perguntas fora do tópico pode tirar do trilho, né, o progresso e os objetivos da sua reunião. Então você tem uma palavra em inglês, R-A-I-L, rail. O que é rail? Rail é trilho. Então é o trilho onde o trem passa, por exemplo, chamamos de rail, railroad, rail track. E aí você tem esse verbo derail, justamente tirar do caminho, tirar dos trilhos. Tá? Então essas perguntas off-topic, elas podem tirar do trilho o progresso e os objetivos da sua reunião. Por isso que você tem que saber responder da forma correta, seja para stay focused, para ficar focado, seja para ter um clear understanding, entendimento claro, né? E também answer difficult questions. Bem, então quais são as power phrases que você pode dizer aqui? Vamos começar com uma situação fácil, que é quando você sabe o que responder. Olha, a pergunta que fizeram é uma pergunta comum. Ainda assim, é importante que você elogie a pergunta da pessoa. Então diga algo como, that's a good question. Let me explain. That's a good question. Let me explain. Muito bem, você está falando que é uma boa pergunta, está falando, me deixe explicar. E é claro, você continua a frase com a explicação. Com isso, você consegue acknowledges a good question, ou seja, consegue reconhecer uma boa pergunta. Tá? Já quando você pergunta, could you clarify what you mean by more time?
Você está perguntando, você poderia esclarecer o que você quer dizer por mais tempo, more time? E aí vai depender da situação. Você vai trocar a palavra more time dessa pergunta pela palavra que você quer que seja esclarecida. Então, você não entendeu o que a pessoa quis dizer com a palavra deadline. A sua pergunta ficaria, could you clarify what you mean by deadline? E dessa forma, o que você está fazendo? Requesting more details on explanation. Está pedindo mais detalhes sobre a explicação. Uma outra frase pronta, extremamente útil para você utilizar é I'm not sure, but I'll check and get back to you. I'm not sure, but I'll check and get back to you. Tenho certeza, mas eu irei checar e retornar a você. Então, esse I'll é I will check, eu irei checar, tá? E get back to you, retornar para você, é te dar uma resposta. When you don't have an immediate answer, quando você não tem uma resposta imediata. Você também pode dizer, that's interesting, but let's stay on track with our agenda items. Caso alguém faça um comentário, né, que não esteja relacionado ao tópico, você pode falar, that's interesting, but let's stay on track with our agenda items. Interessante, mas vamos nos manter nos trilhos com os itens da agenda, a lista de tópicos da reunião. E por fim, that requires a deeper discussion. Let's follow up after this meeting. That requires a deeper discussion. Let's follow up after this meeting. Isso significa, isso requer, né, uma discussão mais profunda. Vamos acompanhar, né, vamos fazer um follow-up depois dessa reunião. Então, se o tópico, se ele não for propício, você pode falar uma frase dessa. E aí você está falando para a pessoa que naquele momento não dá para se discutir aquilo, que precisa mais tempo. Então, vamos falar sobre depois da reunião. Muito bem. Então, essas frases prontas, elas podem te dar recurso para você passar por essas situações. Olha só aqui essas 3 situações que eu vou propor para você. 3 situações, eu vou te dar 3 opções por situação. A primeira situação é a seguinte. Você precisa de tempo para responder com precisão. O que se deve dizer? Imagina assim, você não sabe responder na hora. Então, vou te dar 3 opções de como responder. Opção número 1. I don't know how to answer this question. Opção número 2. Can we skip this question and move forward? Opção número 3. I'm not sure, but I'll check and get back to you. Qual dessas 3 opções é a melhor para essa ocasião? No final das 3 eu vou te explicar qual e o porquê. Situação número 2. A pergunta não tem a ver com o assunto do momento. O que se deve responder? Alguém te fez uma pergunta que não tem a ver com o assunto da reunião. 3 formas de responder essa pergunta. Número 1. This question is not relevant. Número 2. Let's stay on track and discuss that later. Número 3. Let's completely ignore this issue. Essas 3 frases, qual é a melhor para se responder nessa ocasião? Vamos para a terceira situação. Você recebe uma pergunta complexa que precisa de uma resposta detalhada. Como proceder? Opção de resposta número 1. I don't have time to explain this now. Opção de resposta número 2. It's too complicated to explain at this moment. Resposta número 3. That requires a deeper discussion. Let's follow up after this meeting. E aí, já escolheu quais são as melhores opções para cada situação? Na primeira situação, você escolheu I'm not sure, but I'll check and get back to you. Você acertou, né? Que é a opção número 3 para a situação número 1. As outras opções, elas demonstram falta de assertividade. Ou porque você fala não sei responder, né? Ou porque você pergunta, né? Nós podemos pular essa pergunta e seguir em frente? Não é legal. Na segunda situação, as 3 frases são: a primeira, essa pergunta não é relevante, não é uma frase boa. Frase número 2, vamos ficar nos trilhos e discutir isso depois. Ou seja, isso é uma boa opção, a opção número 2 é a correta. E a terceira seria: vamos ignorar completamente este problema, não é uma opção legal. A terceira situação, a resposta correta é That requires a deeper discussion. Let's follow up after the meeting. A terceira situação, a pergunta é muito complexa. Então você não pode simplesmente falar que é muito complicado para explicar no momento. Você também não pode falar, né, que você não tem tempo para explicar isso agora. Você explica que precisa de uma discussão mais profunda e diz que será discutido após a reunião. Muito bem, se você seguir todas essas diretrizes, você consegue responder perguntas difíceis, inesperadas, né? Respond to tough or unexpected question, buy time professionally, ou seja, ganhar tempo profissionalmente. E quando a gente fala buy time, ganhar tempo é no sentido de ter mais tempo para responder, ter mais tempo para pensar, né? Sem ficar numa saia justa. Por fim, keep a meeting focused. Keep a meeting focused é manter uma reunião focada. Né? Eu recomendo que você agora escreva uma frase que você irá utilizar na sua próxima reunião. Write down one phrase you will use in your next meeting and make it happen. E faça acontecer. Se
você fizer isso, colocar em prática o que aprendeu no Business Experience Podcast de hoje, eu garanto que você terá uma excelente performance quando falar inglês na sua próxima reunião, sendo um líder global de respeito.